Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast do nosso Pod Cristão. Quero convidar você a deixar o seu like aí já para a gente já iniciar e você prestar atenção na nossa lição aqui. Quero pedir também para você compartilhar para alguma pessoa especial, para alguma pessoa que você queira que ela veja, que ela possa conhecer um pouco mais da Bíblia e também da nossa lição dos jovens desse trimestre, que é o Verbo, vida e obra de Jesus no Evangelho de João. E já quero pedir para você que está aí nos acompanhando, para já pegar sua lição, pegar sua Bíblia, abre lá sua Bíblia em João, capítulo 9, capítulo 10, que vai ser o nosso texto base desta lição. E abre lá a sua lição na lição 6. Mas, antes da gente iniciar de fato aqui a nossa lição, quero aqui apresentar o meu colega de banca, meu parceiro aqui, o meu co-host, que é o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja Bom Jesus, diretor da sonoplastia do Bom Jesus também, e já é um vice-ancião da igreja também, que o menino aí, tudo que pede para ele, o menino tá aí fazendo sem dor na consciência, porque ele tá trabalhando mesmo para a igreja. Então não tem do que reclamar do menino aqui na igreja não. E se você tem uma vida aí parada, sem fazer nada, não tem perspectiva de vida, entra em contato com o Jonas, que ele é personal trainer e corrida, especialista em corrida. Ele vai te levar a outra perspectiva de vida correndo. Então, se você quer saber como que corre aí, o que tem que fazer, entre em contato aí com o Jonas após o pôr do sol, que ele vai te passar as orientações básicas para você começar a correr aí. Vamos lá. Apresentar também meu colega de banca, né? Meu parceiro aqui, o Wellington. Ele conseguiu fazer eu ser diretor sonoplasta daqui. Foi muito difícil, mas agora sim. Você é diretor sonoplasta aqui. Agora ancião não, filho. Ancião, o páreo tá forte, porque nós temos um que tá aqui na banca e nós temos outro que foi selecionado lá na comissão, filho. O Jonas foi o terceiro nome, mais afastado, né? Os outros foi... Entendi. Tem os oficiais, né? Então tá certo. O Wellington, ele trabalha com entregas, então se você fez algum pedido aí, principalmente do Mercado Livre, fazendo propaganda ao merchan, ele vai estar entregando na sua casa, e toda vez que você o vê-lo entregando, dê um pouco de água para ele, coitado, sofrido em fazer a entrega. E se você tiver na sua residência, ajude a descarregar, porque às vezes o equipamento ou o produto é muito pesado. E sem mais delongas, vamos aqui falar sobre os nossos convidados. Hoje nós estamos aqui, família, né? Nós temos aqui pela segunda vez a Marilu, que é a Maria Luísa, né? Mais conhecido chama ela de Marilu, né? Então, se vocês quiserem chamar também, acho que ela não liga, não. Ela voltou de Bertioga, né? Tava tão difícil em Bertioga que ela falou, vou voltar para Barretos, que é mais quente, passar um sufoco aqui. Mas ela voltou para cá, ela está ajudando bastante ali no CAAF também, que é a casa de apoio ali da Adventista. E ela também trabalha estudando bastante a Bíblia com as mulheres. Acho que ela tem vários cursos, depois ela pode especificar para vocês aí, cursos sobre a questão das mulheres aí, que está envolvido aí na nossa igreja Adventista. Temos também o Gabriel, ele vai ser o futuro ancião, já foi votado lá, mas o Gabriel ele está envolvido aí com os bravadores, ele está envolvido com a nossa música também da igreja, toca muito bem violão, está ensinando algumas pessoas já a tocar violão, a tocar piano também, canta mais ou menos, mas está no caminho, viu? De vez em quando o som não funciona, mas está tudo certo. Ficou meio bravo esses dias aí, mas canta bem, gente, estou brincando. Então ele é o nosso instrumentista, ele está trabalhando na parte da música. Ano que vem ele vai estar envolvido mais na música aí também. E também me auxilia também no nosso Ministério Jovem, tá? Então se você precisar também, ele vai falar um pouco do site dele aí,
que ele tem, que ele trabalha fazendo organizações de site também. Quero que vocês deem um olho para a galera aí e fiquem à vontade. Bom dia, galera. Feliz sábado. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês que estão aí curtindo a gente aqui na telinha. E obrigada mais uma vez pelo convite, meninos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Tá? A parte das mulheres é especialização em jovens e adolescentes, crianças e adolescentes. Terapia emocional, terapia, essas coisas, psicologia que envolve a área de adolescente e crianças, que foi uma oportunidade que eu tive lá em Bertioga e eu estou aprofundando mais nisso. Boa noite, pessoal. Feliz sábado a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. É isso aí, a gente tem bastante coisa para o ano que vem, né? Bastante trabalho no cenário, graças a Deus, né? E que seja sempre para a honra e glória do nosso Senhor. E eu falo também que ano que vem conto com o apoio de vocês, vou estar 7 no Jonas para Ancião 2025. Mas, tirando isso, quem precisar aí de um apoio com o site, alguma dúvida, quiser ter uma presença online, precisar de um apoio, não é o momento, mas podem me procurar após o pôr do sol. E vamos que a lição hoje está maravilhosa. Isso aí, muito bom. Muito obrigado aqui a mãe e o filho, que a Marilu é a mãe do Gabriel, então muito obrigado aqui a família, que nos bastidores também apoia bastante o nosso projeto aqui. Quero pedir aqui para a Marilu fazer a nossa oração inicial, para a gente já iniciar nossa lição. Pai de amor e bondade, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui falando mais uma vez da sua santa palavra. Que o seu Santo Espírito, Pai, possa estar presente aqui neste momento, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos para este alimento que vamos ter agora, Senhor, o alimento da tua palavra. Abençoe cada jovem aqui presente, abençoe também aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, Pai. Que essa bênção, essa palavra possa chegar e alcançar corações daqueles que necessitam. Desde já, Pai, não que haja mérito em nós, mas no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, se você está aí com a sua lição, você já abriu na lição 6, certo? Se você ainda não pegou aí sua lição dos jovens, corre lá, pega a lição dos jovens e abre aí na lição 6. A gente tem aqui a nossa tirinha, como de praxe, curando um cego. Como você pode estar vendo aí do seu lado aí, ó, esquerdo da tela. Ficou bonito agora, hein? Resolveram. Agora vai estar diferenciado agora. Top. A gente tem aqui eles fizeram a montagem, né, como se tivesse ali no Instagram, uma postagem. Aí tem ali um título: Hablou, ex-cego de nascença, confrontado por fariseus após ser curado. Diz sem medo: eu era cego e agora vejo. Acompanhe o diálogo. Aqui é só um exemplo, né, do que lá da história, né, do decorrer ali em João 9 e João 10, que conta mais detalhado essa história ali que a gente vai ver aqui durante a lição. Aí a gente está vendo aqui um homem e 3 ali fariseus, né, 3 sacerdotes ali, 3 pessoas ali provavelmente muito importantes ali na cidade. Então achei bastante interessante, como sempre a tirinha, ela exemplifica muito o que é de fato a lição. Então achei interessante. Não sei se algum convidado tem alguma coisa a nos esclarecer, falar alguma coisa que da tirinha a mais, senão a gente já parte para frente. Tem alguma coisa a dizer? Nada? A tirinha é bem explícita, né? Ela fala da incredulidade, né? Ali ela já mostra a fisionomia, né, dos fariseus, porque pelo milagre que
o mendigo havia recebido, né? Então... É legal que fala assim, ex-cego de nascença, confrontado por fariseus após ser curado, disse sem medo, né? Eu era cego, agora vejo, acompanha o diálogo. Então, é igual aquele negócio, o pessoal chega, você conhece a sua vida, você vive a sua vida, acontecem as coisas na sua vida. Aí você fala e a pessoa, eu não acredito em você, eu não acredito que isso aconteceu, né? Eu fico pensando nisso. Mas é isso. Muito bom. Então vamos na sequência aqui, vamos para a parte de domingo. Vamos lá então. Domingo fala assim, nosso título é O Conflito se Intensifica. E para que a gente possa entender um pouco sobre as questões que João escreveu, nós vamos voltar no capítulo 7, onde ali demonstra o início dos 6 meses finais ali do ministério de Jesus, né? E ali o interessante que a gente pode observar nesses capítulos é tudo tem um milagre e depois tem um diálogo. E conforme ele foi acrescentando os milagres, né, fazendo os milagres acontecerem, os questionamentos e os confrontos contra ele foi aumentando. E o interessante é que Jesus ele andava, né, pelos lugares. Então ele andou por Galileia, ele voltou depois para Jerusalém e ele ficava ali próximo fazendo essa viagem. E dentro dessas viagens ele ia fazendo ali a demonstração do Pai. Então o milagre, né, naqueles momentos ele significava que estava sendo demonstrado o Pai. E o interessante é que ele voltou para Jerusalém, né, para a festa dos tabernáculos naquele período. E era um evento de gratidão, alegria, que ocorria naquele dia da expiação. E ali ele estava sofrendo uma ameaça de morte. Só que mesmo assim ele apareceu na festa, mas ele apareceu nessa celebração mais para frente, quase acabando, porque a festa durava ali uma semana. E ele chegou como se fosse ali no meio da semana, na metade da festa. E ali ele começou a ter questionamentos. Então, o que acontece? Ali, algumas mulheres começaram a questionar o porquê que ele, se ele realmente era o Messias, já que as Escrituras falavam que ele o Messias viria de Belém, e não como Jesus veio, né? E algumas pessoas queriam matá-lo. E o interessante é que não fala, né, quem são essas mulheres, né? O que quer dizer que é uma ilustração, né, de como o juízo e a vida estão relacionados no Evangelho de João. Porque assim, essa história, ela sem dúvida reflete a atitude de Jesus para com a humanidade. Então assim, todos esses acontecimentos ocorreram sobre sombra de ameaça contínua contra a vida de Cristo. Então, nós vamos entender um pouco mais, porque no capítulo 9 e no capítulo 10, a ilustração da escrita de João vai enfatizar um pouco mais sobre isso. Então, o domingo, eles nos apresenta do 7 em diante ali, um pouco mais de comunhão que Jesus teve com as pessoas e, ao mesmo tempo, a ameaça que ele estava sofrendo. Uma coisa que eu, lendo aqui a parte de domingo, né, eu bati o olho numa coisa que me fez pensar em outra coisa. Cristo, em qualquer lugar, qualquer ambiente que ele chegava, ele tinha que dar, ele fez um milagre, ele tinha que dar certas explicações para mostrar de que ele era Cristo. Aqui uma frase que a lição colocou, que eu achei interessante porque me fez refletir sobre outra coisa. Várias vezes Jesus declarou sua conexão com o Pai. Isso me faz pensar que isso mais para frente na lição a gente vai abordar isso aí, mas eu já estou dando uma pincelada. Nos faz pensar de que às vezes Deus mostra os caminhos, mas é até um pouco insistente mostrando esses caminhos, mas a gente falha em não querer acreditar nisso. Então, mesmo
mostrando, falando, é assim, é assado, a gente ainda, por teimosia, pela a culpa do pecado, a gente opta em não acreditar nas coisas de Deus. Então a gente vê de que não é desde hoje, isso é desde antes até da vinda de Cristo aqui, essa falha humana, o ser humano, né, de forma geral, esse lado egoísta nosso de sempre a gente querer prevalecer o nosso eu em vez de diminuir o nosso eu para que Deus engrandeça a gente. Se alguém tiver alguma coisa a comentar de domingo, então a gente já dá sequência aqui. Não? Então vamos lá. Segunda-feira. Segunda-feira a gente tem lavando-se no tanque, né? E a gente vê ali que é o sexto sinal, né? O sexto sinal que Jesus faz, que é a cura do cego. E isso era muito comum de se fazer, né? A cura de um cego normalmente vinha de um Deus, do nosso Deus. E ali a gente vê que eles acreditavam, né, que quando uma pessoa tinha um problema, era normalmente por conta do passado dela. Ou era uma maldição por causa dos hierárquica, né, por causa dos pais, ou era uma maldição porque a pessoa fez algo de errado e ela estava em pecado. Então, a gente vê isso também quando muito ali em relação ao povo de Moisés fala sobre que Deus abençoa até 1000 gerações, mas a maldição também cai sobre as gerações futuras também. Então, eles tinham que o homem que estava cego, desde nascença, só podia estar cego por conta de uma maldição dos pais. E aí, Jesus vai, realiza a cura dele, pede para ele, ele saliva no barro, né? No barro, faz uma mistura, passa nos olhos do cego e fala para ele lavar no tanque, no poço. E aquele poço, ele tem um nome que chama Siloé. Isso, Siloé. Que significa enviado também, né? E pode ser uma coincidência ou não. Eu acredito que é tudo planejado ali com Deus. E muitas coisas... assim, a fé... O homem, ele não foi curado só porque Jesus passou a saliva no barro, fez a mistura e passou no rosto. Não foi curado só porque ele lavou o rosto no coisa. Porque ele poderia ter feito todas essas coisas e nada teria acontecido. Mas o que fez ele voltar a enxergar foi a fé que ele tinha no homem que falou para ele, mesmo sem ver. Ele creu que ele podia receber a cura através daquele homem. E depois ele teve a oportunidade de conhecer que era Jesus. E hoje em dia é muito difícil, né? Hoje em dia a gente vê tantas coisas acontecendo que às vezes fica meio distorpada a visão em relação aos milagres de Deus. A gente vê que o inimigo ele também realiza grandes feitos. Antigamente transformava a água em sangue, fazia cair fogo e tudo mais. Então, hoje em dia é um pouco difícil, é um pouco complicado. Existem várias curas também de pessoas que recebem tratamento, coisa, mas a gente percebe que às vezes não há a glória ali, sabe? Às vezes a pessoa está... E mesmo recebendo a cura, o pessoal vai questionar quem que fez aquelas coisas, quem que era o pai, como podia ser feito isso. E aí ele fala... Eu fui curado por causa do Messias, né? Eu fui curado por conta daquele homem. E eles falaram, impossível, não tem como. E eles foram questionar. E aí a gente vê que nessa lição fala sobre um cego que recuperou a visão e a partir daquilo ele criou para... eu não sei se fala criou, mas tipo assim, ele criou para poder ver, né? Ele criou em Cristo e pôde ver. E tem ali também os que viram e mesmo vendo não creram em Cristo. Gabriel, vendo a sua lição, a lição dos jovens e a lição dos adultos também, nós também tivemos, né, passamos. E o ponto muito importante
se lavando no tanque, e o porquê dele cego é que Deus permitiu. Ele já era cego de nascença para quando Jesus estivesse aqui, esse milagre já acontecesse. Para que as pessoas pudessem o quê? Crer. Então, ele já nasceu assim porque Deus permitiu. Não foi pecado dos pais, não foi pecado dele. E quando Jesus foi e curou ele, os fariseus caiu matando em cima por quê? Que dia que era? E aí, o que eles fizeram? Nossa, quem é esse que cura no sábado? Aonde que está o Messias? Quem é o Messias? E aí? Então tem todo esse. Os fariseus estavam o quê? Mais cego que o próprio cego, né? Aqui a gente pode tirar outra reflexão, né? Que outro milagre que também foi feito no sábado e a população ali da cidade novamente se revolta com Cristo porque ele fez um bem no sábado. Então ali desde daquela época a gente já pode tirar uma noção de que as visões, as coisas que estavam acontecendo já estavam deturpadas, já estavam cegas. As pessoas já estavam cegas de que estavam tão até perdi a palavra, mas elas acreditavam tanto numa coisa que para elas era o certo, que elas perdiam a visão do que realmente era o correto. O Antigo Testamento, né, a gente vê ali profetas enaltecendo a vinda de um Messias, dizendo que veria um missionário ali, uma pessoa que veria Deus, que iria mostrar o caminho certo a ser seguido. Porque aí eles começaram, mas vai vir de tal. Eu já estou entrando na parte terça, desculpa. Pode entrar, que é muito gostoso. Mas é muito gostosa essa lição. É que é dentro também um pouco da parte de segunda, do que eu vou falar. E então eles acabaram perdendo essa visão do que era lá no passado para os nossos dias de hoje. Não é muita diferença, não se mudou muita coisa. O que os fariseus estavam fazendo, na verdade? Né? Eles estavam distorcendo, eles sabiam que Jesus era o Messias, mas eles não queriam acreditar, eles não queriam enxergar. Então é onde assim, nós sabemos, nós temos a lei, nós sabemos que nós temos que seguir, que temos que guardar, e por que nós vamos... não, se eu fizer só isso daqui, se eu comer só um baconzinho, não vai fazer mal, não. Nós sabemos a verdade. Né? Adiantando, eu sou, né? Um pouco. Já pode entrar na parte de terça-feira. Fica à vontade. A gente um pouco já falou até. Interrogando a testemunha. Bom, os fariseus recusando-se a crer, né? Que era Jesus que tinha feito milagre, então foram atrás do mendigo lá, foram atrás dos pais dele para saber o que havia acontecido. Mas os pais dele, como naquela época, e ele já era maior de idade também, então os pais não precisavam responder por ele. E se não, eles também podiam ser expulsos da sinagoga. Então, eles foram atrás os pais falaram assim, não, vai, ele sabe o que aconteceu, foi com ele, né? Vai lá e pergunta para ele. E o que aconteceu? Quando ele foi questionado, ele falou que ele só havia sido o quê? Curado. Não, foi simples, eu fui lá, né, recebido um milagre. E aí lá vem os fariseus com aquele... Nossa, como assim? Hoje é sábado, quem que te curou? Já interrogando ele, já pressionando ele. E nessa pressão ele... E aí, vai falar o quê? Eu recebi um milagre. Eu era cego de nascença e hoje eu vejo.
Ele era cego de nascença e hoje eu vejo. Muitas das vezes nós somos cegos de nascença, está ali, na nossa frente, né? E muitas vezes nós não queremos ver o que Deus tem colocado no nosso caminho. O homem curado, por outro lado, ele não falou. Ele queria saber onde que estava Jesus, os fariseus, tudo, mas ele não falou, simplesmente, né? Ele só falou que havia sido curado. Jesus, então, tomou qual iniciativa? De procurar o mendigo, foi atrás do mendigo novamente, e quando ele chamou, ele reconheceu a voz de quem o curou. A gente reconhece a voz do Pai quando Ele fala com a gente. Isso é o mais impressionante. Quando Deus quer falar com a gente ouve a voz de Deus. Isso é tremendo. Jesus falou para ele o quê? Extraiu dele o quê? Uma confissão. Que é o que Deus pede para nós, para a gente confessar, né? É a confissão de fé. Mesmo que você não tivesse visto Jesus, o homem provavelmente reconheceu a voz, né? É igual eu falo, nós também. Ele só foi, e assim, como estava muito corrido as pessoas, foi seguindo na multidão, porque Jesus estava ali, ele fazia o milagre e já saía, fazia e já saía. Então foi onde foi causando mais tumulto ainda. De um lado, nós vemos uma clara confissão de fé, e do outro, uma declaração definitiva de julgamento ao rejeitarem Jesus. Eles rejeitavam e, além de rejeitar, eles faziam com que as multidões, as pessoas, também rejeitassem. Então, eu chego no Gabriel e falo assim: Gabriel, vai não. Ixi, o Jonas, você precisa de ver, ele deixou a coluna da mulher torta lá. Você vai com ele, ele vai te entortar também. Então, o que eu estou fazendo? Estou sendo o quê? Influenciando. Os fariseus estavam dando má influência. Então, nós temos que, além de tirar as vendas dos olhos, pedir muito para Deus nos tirar esse nosso eu, esse nosso de ser fariseu, né? Que às vezes nós temos. Não, e também pedir sempre orientação de Deus nas coisas que a gente não cair no erro de sermos como os fariseus. E aqui também a parte terça ela faz uma analogia, né, com a igreja da época, que também é um pouco da igreja de hoje em dia, a igreja de Laodiceia, que eles não estavam crendo, conseguindo ver o Messias que estava ali na frente deles, realizando os milagres, só por eu colocaria por um único detalhe, que foi que Cristo foi anunciado de que ele vinha da Galileia, não de Belém, como todos ali os dogmas, todos os ensinamentos ali da época falavam que o Messias viria de Belém. Então, na cabeça deles, não, você não veio de Belém, então você não é o Messias. Por que eu vou acreditar em você? Mesmo as realizações ali de vários milagres ali na frente deles, eles ainda não creram, porque eles ficaram tão presos ao que eles acreditavam, que para eles era o certo, o conhecimento que eles adquiriram ali com outras pessoas. Não, isso aqui o que eu tenho não é isso aí. Exatamente. Não é. Justamente Cristo veio para realmente quebrar todos esses paradigmas, para ele ser o ponto central, né? Então, essa analogia também com a igreja de Laodiceia também é bastante interessante para a gente ter essas reflexões, né? Momentâneas. Se a Marilu tiver alguma coisa para falar. Aqui ela aborda 2 pontos, né? 2 conceitos, 2 pares de conceitos: pecado e obras, e cegueira, visão, e Deus no meio, né? É o milagre. Sempre tem o pecado
as obras, a cegueira, a visão. E também, eles queriam, de toda forma, fazer com que as pessoas não acreditassem, porque ele estava ali fazendo os milagres. E, muitas das vezes, nós não enxergamos o que está escrito, o que nós vemos. Deus está fazendo um milagre em nossas vidas, e nós não estamos aceitando, ou nós estamos recusando, ou estamos virando as costas. Então, a gente acaba tirando também conclusões próprias, assim como os fariseus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso aí. Se alguém tem alguma coisa a acrescentar, vamos aqui para a nossa quarta-feira. Vamos lá, então. Nosso momento hipertexto. É interessante tudo que vocês comentaram em relação à nossa lição e também a questão do milagre, né? E eu fico pensando, depois que eu li, né, estudei sobre a questão do capítulo 9 ali, como que foi interessante, assim, a gente focou a lição, né, a Bíblia deu um enfoque ali mais na questão dos fariseus, mas foi igual o Gabriel comentou, na hora que aconteceu o milagre, tinha muitas pessoas, possivelmente, nas ruas, e ali vendo o que estava acontecendo. Tanto que, assim, né, a gente coloca também que os fariseus estavam tentando, né, manipular as pessoas através das mentiras, mas também nós temos aquelas pessoas que começaram a seguir a Jesus por conta desses milagres que estão acontecendo. E no capítulo 9... eu não vou lembrar o versículo, mas lá diz que Jesus ele deixou acontecer a questão do mendigo cego ali, do homem cego, para que se manifestasse o poder do Pai ali, para que as pessoas pudessem entender, igual a Marilu citou aqui para a gente, para que a gente pudesse crer que existia alguém que pudesse cuidar dessas pessoas. E o que a gente tem hoje, né? A gente tem os seres humanos, que somos nós. E tinha também naquele período que é mudar e distorcer todas as falas. E ao mesmo tempo que nós também temos a capacidade de ser uma pessoa curada da nossa cegueira, nós vamos fazer o quê? Testemunhar. E a partir do momento que nós começamos a testemunhar, podemos ter fariseus nos questionando, mas como que aconteceu isso? E como que aconteceu isso com você? Por que com você e comigo não aconteceu? Então, hoje há um questionamento em relação a isso. E o que acontece? A pessoa sempre vai pensar no quê? Por que não aconteceu comigo? Porque ela quer o quê? O interesse próprio. Ela quer para ela não quer que aconteça com as pessoas. Então, pode acontecer de nós termos pessoas que são fariseus por questões do quê? Pelo conhecimento que ela tem? Também, mas acredito também que ela possa querer sempre para ela, né? Porque aconteceu um milagre com aquela pessoa e não aconteceu comigo, não aconteceu com meu familiar, não aconteceu com uma pessoa mais próxima de mim, não sei o porquê, mas por que comigo não? A gente tem esse questionamento. Eu vejo essa parte aí muito como pessoas que acham que conhecem demais a Deus, acham que conhecem a Ele, tipo assim, que conhece a Deus, é igual eu sempre falo, ela conhece tanto a Deus que aí ela pode começar a dizer de quem Deus gosta e de quem Deus não gosta. Tipo, vamos supor que eu conheço o Jonas e eu posso começar a dizer o seguinte, o Jonas gosta daquele tipo de pessoa, esse tipo ele não gosta, o Jonas gosta desse não. Então, quando a pessoa vê uma outra pessoa tendo a comunhão dela com Deus, porque Deus o amor é o sentimento mais complexo que a gente tem. E por isso que não tem como definir, não tem como você explicar o que é o amor. O amor, ele só vem de mim. E quando a gente vê, quando essas pessoas veem uma outra pessoa tendo aquela comunhão dela com Deus, ela acha estranho. Ela acha que aquilo não é válido. Ela quer invalidar aquilo lá. Às vezes realmente não é algo certo, às vezes acha que
sabe quando a pessoa está por experiência, só está naquele momento, por emoção, às vezes realmente tem emoção, mas às vezes a pessoa realmente está em comunhão com Deus, e aí a gente quer ir lá e, tipo, acabar com aquilo ali, igual os fariseus fizeram, igual a pessoa acreditando em Cristo, Deus falando, Jesus falando lá, e eles querendo, não, você não pode ser, a gente segue a lei de Moisés, você não pode ser, não tem como, é impossível. E então as pessoas que têm esse muito conhecimento acabam vindo um pouquinho para esse lado de fariseu, querendo intitular quem está certo, quem não está, quem tem companhia com Deus, quem não está, quem falou, quem não falou. Então vamos lá, dando continuidade aqui, muito interessante um questionamento que a lição nos fala aqui, que é assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está querendo forçar a Jesus a ser como nós queremos que Ele seja, e não ser o certo como que Ele quer que a gente seja. E isso nos torna o quê? Uma pessoa que vai parecer um cristão, mas ele não vai ser um cristão, e ele está praticamente há muito tempo já perdido dentro da casa de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a gente pode ser nós. Nós podemos chegar nessa mortidão ali, né? Não sei se a palavra existe, mas e chegar num ponto que a gente está só frequentando a nossa denominação, a igreja que você estiver frequentando, e você só está lá. Você só está lá por pessoa, mas você não está lá para querer saber, entender, conhecer, você buscar. Conseguiu desenvolver a sua conexão com Deus, a sua forma de conversar com Ele, né? Às vezes você está vivendo a experiência, está vivendo a espiritualidade de outra pessoa. E aí você se frustra muitas vezes. Sim, e é por isso que nós temos que manter o que? A humildade, né? E a lição anterior, o dia anterior diz que nós temos que ter humildade o suficiente para quê? Porque se a gente tiver humildade, quando a gente descobrir que a gente está tentando fazer Deus ser como a gente quer, nós vamos ter a humildade de falar, não, estamos errando aqui, precisamos voltar. E aí é onde a gente consegue estar voltando para Cristo. E o interessante, essa rede semântica foi essa palavra, né? E eu acredito que será bem fácil dos nossos convidados e também do Wellington estar comentando. A palavra é honestidade. Quando vocês ouvem a palavra honestidade, o que vem à mente de vocês? Podem falar aí. Honestidade. A partir do momento que você segue, que você observa, que você ser mais semelhante, observar, você não tem como você ser desonesto. Porque Jesus fala, eu sou. Ou seja, se nós estamos, se Ele é a luz, se Ele é o caminho, Ele nos tira da escuridão, e nós estamos nele, na luz dele, não tem o porquê você não andar em honestidade. Andar em honestidade consigo mesmo, com o próximo, com Deus principalmente. O que te lembra honestidade? Por exemplo, verdade. E honestidade eu gosto de colocar, por exemplo, eu penso como falar de coração, mas não do sentimento, porque o sentimento do coração é enganoso. Mas falar de coração, às vezes você está falando de coração e a pessoa não acredita em você. E não tem como você mostrar aquilo mais, quando você não consegue simplesmente mostrar fisicamente alguma coisa. Você fala de coração e a pessoa não vai entender, sabe? Então eu penso como falar a verdade, falar de coração. Eu coloquei a palavra que o Jonas falou, né, na verdade, que é humildade. Também pensei em lealdade, pessoa ser leal e ter um bom caráter, né? Ser uma pessoa de caráter, né? Eu acho que seria isso. Eu coloquei aqui simplicidade e me ocorreu na minha cabeça
uma questão simples. A gente está tão acostumado com a desonestidade que quando a gente vai falar de honestidade, nós temos dificuldade, nós não deveríamos ter essa dificuldade. Só que se a gente for pensar, e todo mundo aqui, eu acredito que está nessa banca, conhece alguém que é honesto. E quando você conhece uma pessoa que é honesto, ele tem humildade, ele fala a verdade, ele tem uma simplicidade e ele nunca se engrandece. Ele só faz. E ele faz de uma forma tão simples que a gente, às vezes, nós estamos observando, a gente fala, nossa, aconteceu isso, a pessoa fez isso. Alguma vez você fez um ato de honestidade na sua vida, porque às vezes você achou alguma coisa que não era sua, você devolveu, isso é um ato de honestidade, e isso faz com que as pessoas fiquem surpresas, porque elas não estão esperando que isso aconteça, porque nós já vivemos num mundo onde as pessoas distorcem todas as coisas. Então, quando a gente acontece uma pessoa de honestidade, a gente fica assim, nossa, será que a pessoa vai cobrar nada, não vai falar nada, não quer nada? Como que essa pessoa faz uma coisa dessa? E aí entra num ponto muito importante, que é Cristo trabalhando ali. E eu acredito que só a gente, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer o papel de honestos. Mas quando Cristo está vivendo com a gente, nós temos essa capacidade. Porque aí nós tiramos o nosso eu, que é pecaminoso, e colocamos Cristo. Exatamente, Jonas. Quando a gente deixa, né, o eu de lado e deixa o Espírito Santo trabalhar na vida da gente, não tem como você andar. Você pode ter algum vacilo, mas não andar errado, não andar desonestamente, não mentir, não roubar, não... Vamos falar que seja 5 centavos. Não, eu vi ali. É seu? Não é seu? Não pegue. Entendeu? Então, quando Deus realmente trabalha, essas coisas ruins ficam de lado. E só vem as coisas boas. Eu queria levantar um ponto aqui, para aproveitar esse momento para elogiar uma pessoa que eu admiro muito nesse ponto de honestidade, que é o irmão da Carla, o Carlinhos. Ele é uma pessoa assim, cara, eu nunca vi uma pessoa tão honesta quanto ele. Ele fala, ele é muito sincero. Assim, ele... até em brincadeira, em algum momento de brincadeira, se você falar para ele, assim, ele vai falar, mesmo que ele fale envergonhado, mas ele fala. É uma pessoa ali que eu admiro muito nesse ponto. E o Luiz assina embaixo também, que o Luiz às vezes fala para ele brincar assim, e ele vai e não consegue, ele fala a verdade mesmo ali zoando. Vamos partir aqui para a nossa parte de quinta-feira com os nossos convidados. Perfeito. Quinta-feira a gente vem falando sobre o bom pastor. A gente vem vendo durante a lição que Jesus já se apresentou como a luz, como a água, e naquela época era muito comum o ramo de pastoreio, né? Então havia muitos camponeses, haviam bastante ovelhas, e então é que eu falo, igual falou na lição do semestre passado, em parábolas, era a melhor forma de Jesus conversar com o pessoal e evangelizar, porque trazia a linguagem mais próxima a eles, ao dia a dia deles. E aqui ele se compara, ele e o seu povo, a um rebanho de ovelhas e o seu pastor. E as ovelhas conhecem e confiam no Senhor, né? Elas reconhecem a voz e confiam. É igual a gente tem um cachorro em casa. Quando é estranho, ele vai latir, e quando é a gente, ele vem todo mijando, depois tem que passar o pano por cima, e vem lambendo a gente, enfim. Então, as ovelhas que seriam um povo, convém a necessidade de um pastor. É muito bonita essa representação, porque a ovelha, ela é pura, a ovelha, ela é, assim, por dizer, bobona, ela precisa de alguém. A pessoa que se intitula como a necessidade que ela sabe fazer sozinho, ela não precisa de um pastor. Para que a salvação? Se ela não precisa de um pastor, ela... Mas o ponto é se reconhecer de que a gente precisa de um pastor. E quando a gente reconhece que a gente precisa de um pastor, a gente se coloca como ovelha. E aí é onde aqui tá em torno desse conceito de Jesus como pastor e nós como ovelhas. Pode prosseguir, mãe. É o
acostumar. Ainda dando continuidade, né, aqui no que o Gabriel falou, das metáforas que Jesus explicava através de parábolas, metáforas, ele usava o que para ficar mais fácil de se entender. Então, ele apresentou uma metáfora que começa com as palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ele é a porta, ele é o portão, ele é o pão da vida, né? Então, a água, quem vem não tem sede, quem bebe da água não tem sede, né? Que é de Jesus. Então, ele serve também como protetor das ovelhas e o caminho para poder guiá-las, para alimentar, para elas não se perderem. Nós somos o quê? Meras ovelhas. Nós também precisamos, né, ter a humildade de reconhecer que nós precisamos do nosso pastor, que é Jesus. Sem ele, nós não somos nada. Sem ele, todo dia, se a gente não pedir, Senhor, tenha misericórdia, nós vamos errar. Ainda assim a gente erra, ainda assim passa o dia, ainda termina o dia, né, filho? Em farpas. Mas Jesus está ali, nós não somos nada sem ele. Então, ele tinha assim, aquele anseio de atrair, né, os seus ouvintes para o seu rebanho, mas ele não iria forçar ninguém a segui-lo. Ele não força, não tem como. Uma mãe, ela tem um domínio do seu filho até uma certa idade. Depois disso, você manda ele tomar banho. Quando você pensa que acha que ele tomou banho, o que ele fez? Ele dormiu. Na hora que você olha o pé da criança, está lá preto. Então, Jesus, ele não quer forçar. Igual, eu não forço. O Gabriel, ele tem o livre-arbítrio, tem a escolha dele. Ele já escolhe. Dependendo das coisas, eu falo, você sabe as consequências que você vai ter. Então, Jesus, ele é amor. Ele é amor. Vocês cortam isso depois. O bom pastor assume a responsabilidade por todos que respondem à sua voz. Ele guia com paciência e protege. E Jesus fez isso por nós na cruz. É um privilégio. É o nosso bom pastor. Ele nos ama, nos aceita, nos perdoa. E ele quer nos conduzir, né? Ele quer nos guiar. E João 10:11 fala, né? Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E é incrível como essa passagem inteira está cheia de metáfora, cheia de apresentação, e eles ainda não conseguiam compreender. Eu não os julgo, porque eu acho que eu também na época ia ficar meio panguando lá. Ia ficar, gente, como assim a porta? Não tem, tá doido? É igual quando fala assim, tem que nascer de novo. E como pode, eu ia dar uma igual de Charlene, não sei se ela vai estar assistindo. E como pode, voltar pro ventre da mãe, e tem jeito isso aí? Não tem como. Então, é compreensível uma ignorância deles. Mas a rebeldia, ao bater o pé deles assim, de ficar revoltadinho, nervosinho, assim, era necessário para tudo que se cumprisse e também para que eles entendessem depois de outra forma. Mas ali fala sobre a morte de Jesus, que ele voltaria para dar a vida por seus filhos, pelas suas ovelhas. Fala sobre que ele é o caminho, que ele está levando a verdade, que ele está levando a passagem, que ele é o Filho do Pai, que ele é o Deus encarnado. E ainda assim, hoje a gente é mais fácil, né? Hoje a gente consegue compreender. Mas naquela época lá, só por Deus mesmo. Aqui ainda fala, né, que ele como... Aqui ainda fala que ele como pastor... Eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas, está em João 10:7. Mas em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E ainda no 11 ele ainda fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso é muito tremendo, isso é maravilhoso. Né, a gente saber que Deus deu a vida por nós. Ainda assim, como o Gabriel falou, nós ainda vivemos em rebeldia.
aqui eu já quero partir para a nossa sexta-feira, que a gente já está com um tempo bem avançado. Mas eu só queria puxar um gancho para a sexta do que eles falaram, é que a parte sexta falou sobre um bom pastor. Eu colocaria para fazer essa... Sim, na quinta mesmo. Na quinta falou sobre o bom pastor. Eu quero fazer essa coligação com sexta, com o título que é Um Grande Pecador, na sexta. Na quinta é o bom pastor, falando ali sobre Jesus, que ele é o nosso Salvador, que a gente tem que depositar nossas fés, a nossa vida nele. E aqui no começo de sexta vem colocando a lição, ela mostra um ponto importante de Satanás, ele é o grande pecador. Então aqui na quinta a gente tem o grande Salvador, que eu mudaria assim, e na sexta a gente tem um grande pecador, que é o maior pecador aqui, que a gente sabe muito bem que é o pai da mentira, o pai do pecado, que foi Satanás, que ele trouxe o pecado aqui para a terra, e logo todos nós somos pecadores. Ninguém aqui é melhor que ninguém. E aqui no começo de sexta-feira, ela coloca esse ponto de que muitas vezes no nosso dia a dia, pelas coisas que a gente escuta de outras pessoas conversando, o nosso âmbito ali social, a gente passa a acreditar que determinadas coisas que acontecem ai, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Mas a gente esquece de um ponto, que a gente vive num mundo de pecado. A consequência do pecado atingir a nossa vida é enorme. Não é que Deus não está ali te protegendo, não está cuidando de você. Só que a consequência de você estar num ambiente de pecado e você ser atingido pelo pecado é enorme. Não tem como. Deus te protege, sim, te livra de diversas coisas, mas ainda enquanto a gente ainda viver no mundo de pecado, está rodeado de pessoas que são pecadoras, não é questão, a pessoa é ruim, não é esse ponto. Pecado é pecado, todo mundo é pecador, ninguém é melhor que ninguém. O pastor de qualquer igreja, ele é um pecador. Ele vem, ele estudou, ele tem um conhecimento para que a gente individualmente possa lá na nossa casa, no nosso ambiente lá, ter a nossa comunhão individual com Deus, por meio de alguma palavra de um pastor, por meio de alguma palavra de qualquer irmão também. Só dei o exemplo de pastor, mas pastor também é pecador, gente. Todo mundo é pecador. A gente que está aqui falando, a gente não é melhor que ninguém. Então a gente esquece desse detalhe, e que foi justamente também o que aconteceu com os fariseus. Já vou pontuar alguns pontos bem rápido, só aqui da parte sexta, que justamente foi o que aconteceu com os fariseus, que eles pensavam, não, eu já sei de tudo. Por quê? Quem que é você? Você veio da Galiléia, você não é o Messias porque você não veio de Belém. Eu não te vi, eu não vi você curando ninguém. Então eu não vou acreditar no que outras pessoas, até mesmo a pessoa curada, possa vir falar. Eu não vou acreditar. Só vou acreditar se eu ver, e talvez mesmo assim eu possa não acreditar que você seja o Messias. Então a gente fica tão cego ao longo da nossa vida, que a gente acaba perdendo esses princípios, esses valores que são básicos, que é só acreditar na luz, né? Na luz principal, que o próprio Cristo, ele também se colocava como a fonte de água, a fonte de luz. Então que a gente deva a todo dia construir essa comunhão diária
nosso dia a dia, para que a gente se aproxime mais de Deus e que a gente não seja fariseus na vida de outras pessoas. Se alguém tiver alguma coisinha muito rápido para comentar da nossa lição, algum ponto que achou interessante, talvez da parte sexta, rapidinho, fique à vontade. Eu lembro das parábolas do semestre passado que Jesus fala sobre a questão da comparação com Lázaro. E aí fala assim, né? O rico morre e fala assim: não, volta lá, pelo menos para os meus irmãos crerem, né? Ver que eu preciso avisar eles. Jesus fala: nem que se você voltar, eles vão crer, não adianta. Você pode voltar, eles vão ver, mas aí não pode, não é uma certeza de que eles vão acreditar. E isso aconteceu até com a volta de Cristo ressuscitando. Você viu? E tem pessoas que não acreditam na ressurreição de Cristo. Né? Você viu que a família gosta de falar, né? Assim, tem tantas coisas da internet que é lançada que as pessoas acreditam com tanta facilidade. Jesus tem feito milagres constantemente, dia a dia, de você acordar e chegar vivo na sua casa e as coisas, só de você abrir os olhos já é um milagre. Então, o milagre está constante, de respirar. Coisas ruins acontecem. Muitas das vezes, as coisas ruins acontecem para a gente poder ter uma proximidade maior com Deus, uma comunhão maior com Deus. Né? Então, é mais fácil a gente acreditar no que passa na TV, do que passa nas fofocas da TV, na internet, do que a gente acreditar na verdade que está na Bíblia. Nós temos que observar muito isso. E eu, para finalizar aqui, né, na minha parte, eu estudando e entendendo um pouco sobre a questão de ovelha, me veio na cabeça uma questão que já aconteceu com todo mundo. Quem aqui ou quem está nos assistindo nunca ficou perdido alguma vez em algum lugar e a primeira coisa que você pensou na sua cabeça foi assim: Senhor, me ajuda porque eu não sei onde eu estou. E aí entra a ilustratividade de sermos ovelhas, que nós estamos perdidos, nós não sabemos onde estamos, mas acontece do quê? Alguém te ajudar. E quem que está te ajudando quando você está perdido? Então acaba acontecendo isso. Então o que eu queria deixar aqui, até a lição nos deixou, mas assim, Jesus, ele sofreria e ele passaria por tudo o que ele passou no Calvário por pelo menos uma pessoa. E tudo que ele sofreu, ele jamais, para todo mundo que ele morreu, para todos nós, para você que está nos assistindo, para nós que estamos aqui, ele morreu por cada um de nós. E ele jamais vai abandonar você, a não ser que você mesmo escolha não segui-lo. Ao mesmo que você não aceite a tremendo sacrifício que foi feito no mundo, que foi a morte de Cristo lá na cruz. Sim. Queria pedir para o Gabriel fazer a nossa oração final. Vamos lá, oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, diante do estudo da lição que tivemos, Pai, que o Senhor possa enviar o Espírito para que possamos compreender a Sua palavra da melhor forma possível, Pai, para que a gente possa poder colocar isso em prática, que a gente seja menos crítico com o apontamento das pessoas, que a gente possa também ter o discernimento do Espírito Santo sobre as coisas do Senhor, Pai, para que não caiamos em mentiras, para que não sejamos iludidos pelo inimigo, Pai. Esteja conosco, abençoe a cada um que está nos ouvindo aqui, aqueles também que não puderam. Que o Senhor enriqueça nosso coração com a Sua palavra, com o que a gente estudou, e que a gente possa levar, Pai, ser uma luz menor para a luz maior que é o Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que ficou aí até o final. Se você ainda não curtiu aí o nosso vídeo, curte aí, ajuda bastante o nosso canal, engaja, né, o nosso canal, e a gente também fica feliz que você, quando curte, mostra que você gostou do nosso vídeo, que foi bom para você. Eu quero pedir para você também compartilhar. Quanto mais compartilhamento, a gente vai ter duas situações. O nosso canal ele vai crescer ainda mais e você vai estar também espalhando a mensagem para outras
pessoas. E eu tenho um convite especial para você, que é para a nossa lição 7, o morto ressuscitado. Se você quer saber o que é essa lição, tema que a gente vai abordar, o que a gente vai falar, eu te convido para se fazer presente aqui no próximo programa, tá? Tchau, até mais.